Derrota muito complicada para a situação do São Paulo. O tricolor encerrou um tabu que era mantido há mais de 1.000 dias contra o Corinthians, perdeu de 3-1 em jogo que aconteceu aqui na Neoquímica Arena pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e agora o São Paulo segue estacionado na 9ª colocação, pensando num cenário um pouquinho mais distante na grande meta da temporada, que é encerrar o ano no G7 em busca da vaga na Copa Libertadores. Eu vim trazer para vocês uma análise dessa partida. São Paulo viu o Corinthians sair na frente com um pênalti, é o terceiro pênalti que o São Paulo comete, né, que dá praticamente para o time adversário, e um lance muito juvenil do Ferreirinha, que dava assim para ter sido evitado. Então a gente pensa bastante, o que está acontecendo? Terceiro jogo seguido que isso rola, que isso prejudica o São Paulo e que o Rafael não consegue defender. Não acho que tenha sido culpa do Rafael, não acho que ele errou, que ele frangou na defesa ou algo do gênero. Eu acredito mesmo que tenha sido um problema do Ferreirinha, né? Acho que ele podia ter evitado, foi um lance muito juvenil, não foi inteligente da parte dele. Viu o time empatar com o Tapia, que inclusive acredito que tenha sido um dos destaques da partida, né? Ele entrou no segundo tempo, no lugar do Patrick Lanza. Você percebe que quando o Patrick sai, o São Paulo consegue ter um pouquinho mais de profundidade, consegue jogar um pouquinho melhor. Então, foi a escolha do Crespo para essa partida, pensando na lateral esquerda. Se eu fosse Crespo, eu teria feito diferente. Talvez colocado o Ferreirinha como ala, pensando no ataque numa ideia mais com o próprio Tapia, o Luciano. Só que o Tapia tinha uma questão, né? Até a última noite, né? Até os últimos dias, ele estava na Rússia, né? Defendendo a sua seleção pelo Chile. Jogou bastante, foi capitão, inclusive, em um dos jogos. E entrou no segundo tempo. Eu apurei ontem com uma pessoa muito forte, uma fonte muito forte dentro do São Paulo, que entre o Ferrarese, o Babagílio e o próprio Tapia, o Tapia era mesmo visto como jogador dos convocados que teria mais chances de entrar em campo, que ele queria jogar essa partida, que ele é visto como um jogador que sabe brigar, que sabe defender, que sabe atacar. Então já era um pouco esperado que ele entrasse em campo, entrou, deixou dele, mas o São Paulo em duas bobeadas, né? A primeira, inclusive, queria destacar as falhas do Pablo Maia e as falhas do Sabino, viu o Memphis Depay marcar um golaço, o terceiro gol marcado pelo Yuri Alberto, né, que já tinha convertido o pênalti lá no primeiro tempo, e agora o São Paulo se complica bastante. São 4 jogos que o Hernan Crespo e o próprio Rafael, que passou na zona mista, tratou como finais, né? E um time que vem numa situação bastante complicada, 12 jogadores no departamento médico para essa partida, e agora, como o próprio Crespo falou durante a coletiva de imprensa, que inclusive foi uma coletiva um pouquinho improvisada, eu tô falando aqui da coletiva do Corinthians, da sala de imprensa do Corinthians. A coletiva não aconteceu aqui, a do São Paulo aconteceu na zona mista, porque na sala que é destinada para o time visitante, deu um probleminha na parede, não conseguiram colar o banner do São Paulo, então tiveram que improvisar, fazer do jeito que deu, foi no aperto, mas aconteceu. E o Crespo falou sobre o departamento médico, falou que provavelmente não vai contar com o Rafael Tolói contra o Juventude, jogo que acontece na próxima rodada lá na Vila Belmiro, vai ser o último jogo na Vila no ano, e o São Paulo só tem mais um jogo como mandante, tirando esse contra o Juventude, dos 4 que faltam para encerrar o ano, que vai ser na penúltima rodada contra o Internacional. Conseguiu um acordo para mandar no Morumbis, e agora é torcer para esses pontos, né, que são pontos muito importantes, é mesmo tratado como final, tanto para conseguir essa meta, conseguir essa vaga na Libertadores, que vai afetar todo o planejamento de 2026, inclusive quando você se fala de reforços, como também para encerrar o ano tranquilo, encerrar o ano em paz com a torcida, né, mesmo com todos os problemas, e tentar resolver uma das questões mais importantes, que eu acho que vai ficar de lição para 2026, que é essa questão do departamento médico. Então, mais um dia de rodada, mais um dia de São Paulo, e agora aguardar a partida do final de semana.